Bem, boa noite pessoal, vamos dar início ao nosso estudo aí. Bem, na verdade eu não sei qual horário que vocês estão estudando, se é de tarde, se é à noite, se é pela manhã, mas eu espero que todos estejam estudando aí. Eu vou apresentar para vocês o histórico dos modelos atômicos, as principais ideias de cada modelo e como se deu no decurso histórico ali a riqueza que eles foram trazendo. Professor, mas esses fogos aí na tela aí, o senhor tá feliz, ganhou na Mega Sena, alguma coisa? Não é nem isso não. Ao final do nosso estudo, um dos modelos explica muito bem o porquê que esses fogos aí a gente tem essas cores e tudo mais. E tem questões relevantes sobre isso daí. Então vamos parar de conversar e vamos começar. Aqui ó, vou desativar isso aqui. Aqui, pronto. Deixa eu só ativar. Essas coresinhas aqui, esses fogos aqui também aqui, tem explicação. Tudo isso com base nos modelos atômicos a gente consegue explicar muito dos fenômenos da luz. Aliás, todos eles, né? Passou. Deixa eu só ativar aqui, caneta. E tá bom. Pronto. Gregos, Leucipo e Demócrito. Olha só, o histórico dos modelos atômicos começou muito antes, embora as principais teorias começam ali após 1800, mesmo lá entre 4 e 5 a.C., os gregos lá já começavam a discutir essas ideias. E quem foram eles? Leucipo e Demócrito. Eles pensaram o seguinte: se eu pegar uma matéria, até a gente pode pensar isso, se eu pegar a matéria, qualquer coisa, eu começo a dividir ela, divido, vou dividindo. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais dividir. Eu vou chegar em uma parte que é indivisível. E para esse termo indivisível, eles atribuíram o nome de átomo. Então, o átomo significa uma partícula indivisível. Essa era a teoria deles. E aí, foi para frente, tá vendo esse cara aí chamado de Aristóteles. Aristóteles pensava o contrário, que a matéria era contínua, que ela não era divisível. E aí, o que vocês imaginam? Já ouviram falar de Leucipo e Demócrito? Não. E Aristóteles? Com certeza. Então, a ideia que vingou durante mais de 2000 anos foi a de Aristóteles. Só que, por volta de 1800, apareceu esse cara aí, chamado de Dalton, que ele propôs outro modelo atômico, baseado nas ideias de quem? Nas ideias de Leucipo e Demócrito. O que Dalton falava? Que toda matéria é formada por átomos, tá? Isso a gente acabou de falar. Que átomos são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Pronto. Isso daqui é a principal característica do modelo atômico de Dalton. Anotem ele aí e copiem. Na verdade, depois eu vou mandar todos esses slides para vocês. E que para cada substância, para cada elemento, eu vou ter um tipo de átomo. Tá aqui a representação para vocês. Átomo de oxigênio, a forma como ele é, de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio. Para cada elemento, para cada átomo ali, eu vou ter uma representação diferente. E ocorrendo a reação entre esses elementos, por exemplo aqui, eu tenho um átomo de carbono reagindo com um átomo de oxigênio, formando o que? Monóxido de carbono. Veja que daqui para cá o átomo de carbono não se alterou, ele é o mesmo. Daqui para cá, o átomo de oxigênio também não se alterou. O que ocorre ali, pelo menos, é só um rearranjo dos átomos. Isso daí, essas ideias de Dalton, explicou muitos fenômenos na época. Não todos, mas explicou vários. E perdurou por um bom tempo, cerca de 100 anos. O modelo de Dalton ele é famoso, ele é conhecido assim como bola de bilhar. Por quê? Porque parece uma esfera. Olha o jeito, parece não, é uma esfera. Entendeu? Então foi devido a essas ideias aí atribuído o nome de bola de bilhar. Falou em bola de bilhar, lembre do modelo de Dalton. Então é isso, por enquanto. Mas o modelo de Dalton, ele tinha algumas falhas. Não é que algumas falhas, ele não conseguia explicar alguns fenômenos. Por exemplo, corrente elétrica. Ele não conseguia explicar por que determinadas substâncias conseguiam conduzir corrente elétrica. Então, cerca de 100 anos depois, veio um outro cientista, chamado Joseph John Thomson, conhecido só como Thomson. Às vezes, em alguns livros, colocou como Thomson também. Ele conseguiu explicar por que algumas substâncias conseguem conduzir corrente elétrica. Mas vejam que não foi ele. Por exemplo, o Thomson é o descobridor do elétron. Deixa eu só botar aqui. Foi ele que descobriu o elétron. Pouco a pouco,
a gente vai ver a contribuição de cada cientista. A gente vai estar montando o nosso próprio átomo ali, as estruturas de cada um deles, assim. No final, a gente vai chegar num modelo atual, num modelo que é aceito. Mas Thomson só descobriu o elétron através de outros experimentos, que eu não vou entrar agora aqui nos detalhes aqui, que foi dos tubos de raios catódicos, de William Crookes, se não me engano. Foi ele que propôs esse experimento, e com base nesse experimento, Thomson veio a formular o seu outro modelo para o átomo. Qual que seria esse? Da existência de cargas positivas e negativas. Para Thomson, o átomo ainda era esférico, maciço, só que a carga total do átomo era positiva. E os elétrons, que seriam os responsáveis ali pela condução da corrente elétrica, tinham cargas negativas. Então, haveria muitos elétrons para balancear todas essas cargas aqui. A retirada, ou, por exemplo, a colocação de elétrons ali, eu haveria a formação de ânions. Ânions são espécies negativas e cátions são espécies positivas. Mais à frente, no estudo da tabela periódica, eu explico isso muito bem. Mas por agora, o que vocês precisam entender do modelo de Thomson? Que para ele, o átomo era o quê? Uma esfera completa também ali, só que a sua carga total era positiva, cheia de elétrons incrustados ali. Então, devido a esse incrustamento dos elétrons ali, grudado mesmo ali, ele é conhecido como pudim de passas. Eu não coloquei aqui, não coloquei aqui, ó. Então vocês anotem depois lá, quando eu mandar os slides. É conhecido como pudim de passas. Pudim de passas, quando fala pudim de passas, acho que vocês devem ter imaginado isso aqui. Um pudim cheio de passas. Mas esse pudim de passas aqui, que eles se referem aqui, é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui é uma sobremesa inglesa. Então, só na época, trabalhava lá na Universidade de Cavendish, lá. É esse aqui. Esse daqui é o pudim inglês. Então, a ideia é essa aqui. Toda a massa seria positiva e os elétrons seria negativo. E deveria ter elétrons em quantidade suficiente para balançar essas cargas aqui. Vejam que Thomson não desconsiderou todo o modelo de Dalton. Foi apenas uma construção. Ele apenas explicou algumas coisas, explicou mais coisas. E essas explicações aí renderam o prêmio Nobel para ele. Só que na época, Thomson, por exemplo, era responsável pelo laboratório de Cavendish, um dos mais importantes do mundo. Só que foi alguém lá estudar com ele lá no seu laboratório, chamado de Ernest Rutherford. Rutherford, na época, estava trabalhando com partículas, com substâncias radioativas, mais precisamente com as partículas alfa. Partículas alfa são isso aqui, ó, cargas positivas. O que ele fez em um dos seus experimentos? Esse aqui tem uma fonte de chumbo, polônio, radioativo, que vai emitir partículas alfa. Ele vai jogar, isso aqui ele direcionou para uma fina lâmina de ouro. Mas vejam o seguinte, ele estava trabalhando junto com Thomson. Thomson falou o quê? Que o átomo, ele é o quê? Ele é dotado, não ficou uma esfera muito bonita aqui não, uma esfera de carga positiva, certo? Vou trocar essa cor aqui. Com elétrons incrustados com cargas negativas. E o que Rutherford fez? Ele pegou essas cargas positivas aqui, partículas alfa, e jogou contra uma fina lâmina de ouro. É uma fina lâmina de ouro. Se eu pegar e dividir ali, vai chegar um momento em que eu vou ter os átomos de ouro, vou chegar na menor partícula. Se Thomson pegou e falou que todo o átomo tem uma carga positiva grande, com pequenos elétrons incrustados ali, o que eu deveria imaginar? Na época já se tinha a ideia assim, de que cargas positivas, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Então, negativo com negativo se repele, positivo com negativo acaba se atraindo. O que Rutherford deduziu? O que ele esperava? Nossa, eu vou jogar uma carga positiva. Deu minha cozinha aqui eu vou trocar aqui. Eu tenho uma carga positiva. Estou jogando cargas positivas contra átomos que, segundo Thomson, é o que? É todo positivo. O que eu esperaria? Que essas partículas se repelissem, certo? Estou jogando uma positiva com positivo, vai acabar se repelindo. Mas Rutherford acabou observando outra coisa. O que ele observou? Que a maioria das cargas passaram. Mas deveria repelir.
Estou jogando positivo de um lado, vou encontrar com um átomo que sua carga total é positiva, o quê? Repelir. Não aconteceu. A maioria das cargas, se vocês observarem aqui, ó, passaram. Passou. Aqui tem uma visão mais micro. Vejam aqui, ó, a maioria das cargas passaram. Foram poucas as que voltaram ou simplesmente se repeliram ali. Mas e aí, o que foi que aconteceu? Aqui, uma visão mais micro ainda, vejam. Essa bolinha aqui, pequenininha aqui, vermelha, que eu estou pintando aqui, é um núcleo pequeno. E vejam, olha só, o tanto de cargas positivas que passaram. Foi passando. Daí que Rutherford acabou por elaborar outro modelo. Um modelo de Rutherford. E o que ele dizia no seu modelo? Que, aqui ó, átomos eram constituídos de duas regiões, uma central, que era qual? O núcleo aqui, e outra região periférica, que ele nomeou de eletrosfera, em que era lá que estavam localizados os elétrons. Logo, ele já acabou de desconstruir um pouco da ideia de Thomson. De qual era? De que não era todo o átomo, de que não era todo o espaço dele que era dotado de uma carga positiva. Pelo contrário, havia sim a carga positiva, mas ela era o quê? Pequena. O núcleo era maciço e formado por partículas positivas, que ele nomeou essas partículas positivas de prótons, que vocês podem encontrar dessa forma aqui, P ou P+. Vejam. Esse foi o avanço e as ideias tragas por Rutherford. O modelo dele é mais conhecido assim. Ele nomeou o seu modelo de sistema planetário. Por imaginar ali que tem um Sol no centro ali, positivo, e os elétrons em volta funcionariam como elétrons. Aí pode ser conhecido, vocês podem encontrar também como modelo do sistema solar. Aqui tem um núcleo pequeno e positivo e os elétrons em volta. Na época, Rutherford até mencionou algumas outras partículas, mas ele não conseguiu provar elas, que futuramente foram provadas por James Chadwick, que seriam os nêutrons, que também estariam aqui junto com o núcleo. Esses aqui foram os avanços de Rutherford. Rutherford também acabou ganhando o prêmio Nobel por essas suas contribuições. Thomson também, Rutherford também. Só que aí a gente teve um outro cientista, chamado de quem? Chamado de Bohr. Mas, para vocês verem um aspecto, na época, Rutherford estava fazendo doutorado junto com Thomson. E Bohr foi fazer o seu curso de pós-doutorado com quem? Com Thomson também. Então vejam, não é uma ideia excluindo a outra, pelo contrário, foi um conhecimento, ele foi construído. Todos os modelos, eles se adequam para determinadas reações, para determinadas explicações. O modelo de Dalton, ele ainda é válido. O modelo de Thomson é válido também, o de Rutherford também, o de Bohr também. Os cientistas apenas incrementaram, eles vieram trazendo mais e mais ideias, explicando, porque em algum momento um modelo falha. Então, mas precisa ter uma explicação. É aí que os cientistas entram. Vejam, só voltando aqui. No modelo de Rutherford, ele falava que os elétrons estavam em volta do núcleo. Em rotas ali em volta do núcleo. Só que na época, o modelo de Rutherford ele não foi tão aceito. Por quê? Porque na época já se tinha noção lá de cargas positivas e negativas. Então ele não conseguia, por exemplo, explicar por que as cargas elétricas negativas não se chocam com o núcleo, que é positivo. Por que disso? Então, não foi tão bem aceito na época, embora as ideias perduraram ali. Aí é que veio o Bohr, e ele explicou. O que foi que ele disse? O seguinte: não, de fato, eu tenho um núcleo pequeno e positivo, eu tenho uns elétrons em volta, só que esses elétrons, eles não estão de maneira aleatória ali, jogada para cima e para baixo ali em volta do meu núcleo. Pelo contrário, eles estão em camadas específicas. Eu tenho camadas. E cada camada eu tenho um elétron ali. Eu tenho uma quantidade determinada de elétron. Aqui, ó, os elétrons ocupam níveis de energia ou camadas eletrônicas. Falou em camadas eletrônicas ou níveis de energia, a gente está falando do modelo de Bohr. Em cada elétron possui energia constante, ou seja, os elétrons que estão aqui tem determinada energia, aqui outra energia, aqui outra energia. Cada camada, energias específicas. Então são elétrons com energias específicas. Os elétrons, eles até podem mudar de nível. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ir de esse nível aqui para esse outro aqui. É o que a imagem está mostrando para vocês. Que aqui tem um fenômeno muito importante,
que é o que explica o que eu tinha falado lá no início, lá, daqueles foguinhos de artifício lá. Esse elétron, para ele passar dessa camada para essa outra camada, o que ele tem que fazer? Entre essas duas camadas existe uma diferença de energia. O elétron precisa absorver essa quantidade, essa diferença de energia. Ele absorvendo essa quantidade de energia, sim, muito bem, ele pode ir para outro nível. Só que ele não pode ficar lá, ele não pode ficar nesse nível. Então ele deve voltar para o seu nível original, para o seu nível fundamental. Quando ele passa de uma camada dessa daqui para essa daqui, ele está indo para um estado excitado. Só que o elétron não pode ficar lá nesse estado excitado, ele deve voltar para o seu estado fundamental. Quando ele volta para o estado fundamental, aquela energia que ele absorveu, ele deve emitir. E quando ele emite essa energia, ele emite em forma de luz. É por isso que a gente consegue observar esses fenômenos dos fogos de artifício. Por quê? Porque são elementos diferentes ali. Eu tenho, por exemplo, magnésio, sódio. O magnésio, o sódio, por exemplo, cloreto de sódio, feito interessante. Ele tem um elétron ali que vai passar de uma camada para outra, certo, né? Passou de uma camada para outra. Só que ele não pode ficar lá, ele deve voltar. Quando ele volta, ele libera essa energia. No caso do sódio, emite uma luz mais amarelada ali. Se fosse magnésio, seria uma luz mais esbranquiçada. E aí a gente tem outros. A gente tem rutênio, boro, entendeu? E tem uma série de elementos. Para cada elemento, energias diferentes, cores diferentes. Esse aqui eu só vou arrumar depois aqui, ó. Não é sistema planetário. Isso aqui veio lá do modelo de Rutherford ainda. Então, Bohr também ganhou um prêmio Nobel devido às suas contribuições. Aqui, ó, por exemplo, aqui, esse aqui é só exemplificativo. Vocês estão vendo? O elétron pode ir de uma camada para outra? Pode. Pode ir de uma camada para outra? Pode. Só que ele não pode ficar lá. Ele foi para o seu estado excitado, mas ele deve voltar. Ele deve retornar. Quando ele retorna liberando energia. Energia em forma de luz. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são só exemplos de alguns elementos. Cada um deles tem camadas específicas. Camadas específicas, elétrons específicos. Isso aqui futuramente a gente vai ver. Por exemplo, a gente vai conseguir identificar cada camada e dizer quantos elétrons cabem em cada uma delas. A gente vai estar trabalhando com o diagrama de Linus-Pauling. É isso, futuramente a gente vai ver isso, é conteúdo do nosso bimestre. Não existem camadas? Então vamos descobrir quantos elétrons tem cada um. Então voltando, como é que às vezes os modelos são cobrados? Falou em camadas de energia, níveis energéticos, estado excitado, estado fundamental, energia quantizada. Energia quantizada é a diferença entre as duas camadas, é uma energia quantizada. O elétron absorveu energia suficiente, ele pode ir para a camada. Eu estou falando de qual cientista? De Bohr. Falei em um núcleo pequeno, denso, positivo, com os prótons ali. Estou falando de qual modelo? Modelo de Rutherford, ou sistema solar, ou planetário. Falei que tem elétrons incrustados, que o átomo todo tem uma carga total. A carga total vai ser nula, porque eu vou ter quantidade de elétrons suficiente para anular tudo. Carga total positiva. Falei em descobrimento do elétron. Estou falando de qual modelo? Thomson. Falei em esfera, indivisível, indestrutível, maciça, bola de bilhar. Estou falando do Dalton, certo? Então é isso para os modelos atômicos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Sai só dessa tela aqui. Esse aqui, pronto. Vou estar mandando os slides para vocês com uma pequena correção lá. Então, vou mandar uma lista de exercícios também. Aquelas que vocês tiverem dúvida, ou por acaso vir algo diferente, podem se manifestar lá no grupo lá. Eu só vou saber como é que está andando o conteúdo se vocês se manifestarem, tá bom? Se tiverem dúvida em alguma questão, fala a questão, porque se vocês observarem, eu não estou resolvendo todas as questões, estou resolvendo apenas algumas. Se eu ver que tiveram a dificuldade maior foi em tal questão, eu vou dar o quê? Prioridade para ela, preferência para ela. Então é isso, qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais.